Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal de Feira de Santana, na Bahia, 2018. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o Excel 2016 e agora sobre uma função chamada conte.c ou conte.se, que é uma função que serve para contar as células que estão de acordo com um determinado critério. Por exemplo, eu vou colocar igual conte.se, abre parênteses, e aí nós vamos colocar um intervalo no primeiro argumento, que é o intervalo que será analisado. No meu caso, eu vou colocar A1, dois pontos, D2, que é o intervalo, dois pontos, sempre lembrando, indica intervalo. Então, A1, dois pontos, D2 significa da célula A1, aqui onde tem aula, até a célula D2, que também tem aula aqui, e todas que estão entre elas compreendidas nesse intervalo, que aqui está indicado por esse retângulo azul. Então, as células que eu vou analisar são todas essas do intervalo, que vai lá da célula A1 até a célula D2. No segundo argumento, eu vou indicar o critério para contagem. Por exemplo, se eu botar entre aspas, porque é texto, aula, isso quer dizer que o critério é aula. E eu quero contar quantas células nesse intervalo possuem o critério aula. Nesse caso, então, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu der Enter, percebe que a resposta foi 4, porque ele contou 4 células nesse intervalo com o critério aula. Agora, eu vou colocar um critério numérico. Por exemplo, se eu colocar só 7, ele vai contar quantas células nesse intervalo possuem o valor 7. Nesse caso, só uma. Então, vou dar Enter, o resultado foi 1. Mas eu também posso usar operadores de comparação entre aspas. Por exemplo, se eu colocar, abre aspas, maior, sinal maior, 8, e aí, não, maior 8 não, vamos colocar um pouquinho mais, vamos botar maior que 5, maior que 5, fecha aspas, fecha parênteses, só para dar uma quantidade maior. Então agora percebe que o critério que eu coloquei entre aspas no segundo argumento diz maior 5, eu tenho que ver então quantas células dentro desse intervalo tem um valor maior que 5, quer ver, ó? 4 não, porque 4 é menor que 5. A aula é texto, não conta. Então vamos ver quantas células tem maior que 5. 7, 1, 8, 2 e o 10, 3. 3 células têm valor maior que 5. Então dou Enter e o resultado é 3. Percebe que então podemos também colocar operadores de comparação dentro da função conte.c para contar quantas células estão de acordo com aquele critério. No meu caso, as células com valor maior que 5, né? Bem, vamos só mudar aqui e vamos fazer também uso de um operador que eu acho interessante, que é o operador menor ou igual, ou maior ou igual também poderia ser, mas vamos botar menor ou igual a 8. Então, se eu coloco menor ou igual a 8, agora eu estou dizendo que eu quero contar quantas células nesse intervalo tem valor menor ou igual a 8. Vamos ver. 10 é maior, não serve. 8 é igual, então serve uma. 7 é menor, serve 2. 4 é menor, 3. Então vou dar Enter e a resposta é 3 também. Porque agora eu não pedi somente menor do que 8, pedi menor ou igual a 8. Então entrou 8 também e deu 3. Se eu colocasse só menor do que 8, aí tem só duas que são menores que 8. Essa que tem 7 e essa que tem 4. Aí eu dou Enter e a resposta é 2 só. Tá aí a nossa função conte.c, que é contar se as células estão de acordo com um determinado critério. Ok, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!